Imagine isso. Você está em uma sala iluminada por telas. Não há janelas, nem relógios, nem silêncio. As paredes são feitas de notificações. As portas se abrem com cliques. E o tempo não flui. Ele se dissolve em rolagens infinitas. Você não está preso por grades, nem algemado, mas não consegue sair. E o mais estranho, você não quer sair. Lá fora, a vida pulsa, mas aqui dentro, tudo é confortável, tudo é instantâneo, tudo é seguro. Aqui, você pode fugir de cada desconforto com um toque. Pode entorpecer qualquer vazio com um vídeo, uma série, um feed, uma compra. Aqui, você pode viver sem ter que encarar o peso de viver. Não há tirano, não há polícia do pensamento. Apenas algoritmos sorridentes que sussurram: relaxe, deixa que a gente pensa por você. E se a distopia que você mais teme não for feita de repressão e censura, mas de liberdade excessiva e distração total? E se o futuro distorcido não estiver chegando, mas já estiver aqui, só que revestido de prazer? Aldous Huxley, quase um século atrás, fez um alerta silencioso. Enquanto o mundo olhava para regimes autoritários, para o medo e para a guerra, Huxley apontava para algo muito mais sorrateiro, um mundo onde não seríamos oprimidos, mas seduzidos. Onde não destruiríamos os livros, mas simplesmente pararíamos de nos importar com o que está escrito neles. Onde não viveríamos sobre a dor, mas submersos no entretenimento. Ele escreveu: as pessoas virão a amar sua servidão. E agora, olhe ao seu redor. Quantas vezes você já lutou contra o impulso de abrir uma rede social, mesmo sabendo que isso não traria nada de novo? Quantas vezes se viu ansiando por dopamina e evitando qualquer espaço de tédio, como se o tédio fosse um inimigo? Quantas vezes sentiu que estava acordado, mas agindo como se estivesse anestesiado? Vivemos na era da superabundância de estímulo, mas nossa profundidade emocional empobreceu. Temos acesso a todos os conhecimentos, mas nos sentimos cada vez mais vazios. Somos livres para dizer qualquer coisa, mas esquecemos como escutar. Tudo está ao nosso alcance, menos a capacidade de permanecer conosco mesmos, em silêncio, sem distração. E a ironia cruel? Chamamos isso de progresso. Talvez Huxley não tenha apenas imaginado uma ficção assustadora. Talvez ele tenha fotografado o inconsciente coletivo de um mundo que caminhava rumo à sua própria desconexão, sorrindo. O caos atual, desinformação, crises de identidade, isolamento digital, hiperestimulação constante, não é um acidente. É a consequência previsível de uma civilização que trocou significado por entretenimento. Propósito por dopamina, presença por performance. A pergunta que ecoa então não é apenas para onde estamos indo? Já fomos longe demais para voltar? Ou pior, será que sequer percebemos que estamos perdidos? E se o problema não for que estamos sendo enganados, mas que estamos distraídos demais para nos importarmos? Aldous Huxley não previu o futuro. Ele descreveu o nosso presente. E talvez, ao revisitar suas palavras, possamos recuperar algo que está se dissolvendo diante dos nossos olhos: a consciência. Agora que o espelho foi colocado diante de você, a pergunta é: vai continuar olhando para a tela ou para dentro? Aldous Huxley não apenas escreveu uma ficção futurista. Ele fez um diagnóstico da alma moderna, décadas antes de ela adoecer. Enquanto Orwell temia um mundo onde a verdade seria suprimida à força, Huxley enxergava algo muito mais devastador. Um mundo onde a verdade seria engolida por irrelevâncias, onde a mente humana não seria silenciada por censura, mas por excesso. Excesso de estímulo, de ruído, de distração. Esse problema não é apenas tecnológico ou cultural. Ele nasce de algo mais profundo, uma falha estrutural na psique humana, uma vulnerabilidade que já havia sido observada por Carl Jung,
a tendência a fugir da dor do autoconhecimento. Jung dizia que o ser humano não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente sua própria escuridão. Mas em um mundo onde o escuro pode ser trocado por uma tela colorida, quem escolheria mergulhar em si mesmo? Huxley compreendeu isso. Ele sabia que o maior perigo não era o Estado controlar os corpos, mas o sistema dominar os desejos. A verdadeira prisão seria interna, construída pela própria mente humana, condicionada por recompensas instantâneas, reforçada por dopamina e nutrida por uma cultura que evita qualquer forma de desconforto. E qual é o maior desconforto de todos? Encarar o vazio. Arthur Schopenhauer já havia alertado. O ser humano, quando livre do sofrimento, não encontra paz, encontra tédio. E, por medo desse vazio, corre de volta para o sofrimento, ou para o entretenimento. Huxley, com precisão filosófica, construiu um universo onde a população não fugia da dor, mas da reflexão, onde o pior castigo não era a tortura, mas a consciência. Mas há algo ainda mais sombrio. Essa fuga foi internalizada, tornou-se natural, inconsciente. A mente moderna passou a se automanipular. Jean-Paul Sartre chamava isso de má-fé, a capacidade de mentir para si mesmo de forma tão convincente que até a mentira desaparece. Em um mundo dominado pela dopamina, a má-fé se transformou em padrão. Não evitamos o autoconhecimento porque somos fracos. Evitamos porque fomos treinados desde cedo a associar desconforto à falha, tédio à inutilidade e silêncio à ausência. Assim, criamos uma civilização onde tudo é projetado para nos poupar da necessidade de pensar profundamente. Aplicativos que nos dizem o que comer. Algoritmos que nos mostram o que queremos ver antes mesmo de sabermos. Ferramentas que completam nossas frases antes de formarmos nossos pensamentos. Estamos nos tornando assistentes das nossas próprias máquinas. E isso nos parece natural, até desejável. Nietzsche já havia dito: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Mas o que acontece com quem vive cercado de comos instantâneos, atalhos, distrações, respostas prontas, sem jamais encontrar um porquê? Ele não sofre com violência externa, ele se desfaz por dentro. É por isso que o caos moderno não é ruidoso, é anestésico. Não nos invade com gritos, nos envolve com sussurros. Huxley viu isso antes de todos, que a liberdade sem consciência se transforma em prisão, que o prazer sem propósito vira vício e que o ser humano, quando perde a capacidade de questionar, torna-se cúmplice da sua própria dissolução. O caos que vivemos hoje não é uma falha no sistema, é o próprio sistema operando perfeitamente, com base em nossas vulnerabilidades psicológicas, alimentando nossas compulsões, satisfazendo nossas carências e nos mantendo ocupados o suficiente para não notarmos que estamos vazios. Mas e se esse vazio for exatamente o que precisamos olhar? E se o desconforto for a única saída do labirinto? E se ao invés de fugir da dor da consciência, ela for a chave para despertar? Estamos cercados de soluções para problemas que não entendemos, porque nos afastamos da única pergunta que importa. O que perdemos quando deixamos de sentir? Você não vê, você não ouve, e ainda assim, algo dentro de você está se quebrando em silêncio. A tragédia do mundo de Huxley e do nosso não é gritante, é sutil, invisível. Não destrói com força bruta, mas com concessões imperceptíveis. Um prazer aqui, um clique ali, uma concessão de atenção que parece inofensiva, até que um dia você acorda e percebe que não consegue mais se concentrar por mais de 5 minutos, que suas emoções não têm profundidade, que tudo parece urgente, mas nada realmente importa. Essa é a consequência mais devastadora. Perdemos a capacidade de discernir o que é real, importante e humano. E pior, nem percebemos que isso aconteceu. A neurociência contemporânea
já confirmou o que Huxley intuiu poeticamente. Nossos cérebros estão sendo moldados por estímulos constantes. A dopamina, neurotransmissor responsável pela expectativa de recompensa, tornou-se a moeda da mente moderna. Não vivemos mais em busca de sentido, mas de excitação. Não queremos a plenitude, queremos o próximo pico. Só que há um preço oculto nisso tudo. Quanto mais nos habituamos ao estímulo fácil, mais empobrecemos a capacidade de suportar o silêncio, o vazio, a espera. E quando uma mente não consegue mais suportar o silêncio, ela também não consegue mais acessar a introspecção. A alma torna-se rasa, a identidade se fragiliza. É por isso que tantas pessoas hoje vivem como zumbis funcionais. Elas trabalham, consomem, postam, reagem, mas por dentro existe apenas uma névoa espessa, feita de ansiedade, distração e vazio existencial. Esse é o preço invisível de um mundo onde tudo é oferecido, mas nada é vivido de verdade. A psicologia cognitiva nos alerta sobre o efeito colateral da abundância. O excesso de escolhas paralisa. O excesso de informação entorpece. O excesso de liberdade confunde. Aldous Huxley não temia um governo que nos diria o que pensar. Ele temia um sistema tão eficiente em entreter que nos faria parar de pensar por vontade própria. E, de fato, a liberdade hoje foi transformada em estímulo constante. Escolher não é mais um ato de consciência, é um reflexo automático. Você não decide o que vê, o algoritmo decide. Você não escolhe o que deseja, a cultura impõe. Você não sente, você reage. Mas talvez a pior consequência seja espiritual. Porque quando você vive anestesiado, não sente apenas menos dor, sente menos verdade. A verdade dói, a verdade confronta, a verdade exige coragem. Em um mundo projetado para evitar qualquer incômodo, a verdade se torna insuportável e então nos refugiamos em versões confortáveis da realidade, mesmo que sejam falsas. Aldous Huxley profetizou esse cenário com uma precisão aterradora. Pessoas que não seriam controladas por opressores, mas por seus próprios desejos condicionados. Escravos voluntários de uma felicidade sintética. Adormecidos em um berço de prazeres banais, enquanto a própria humanidade escorria por entre os dedos. E se tudo isso não for apenas um erro de percurso, mas a face inevitável de uma civilização que perdeu o contato com o sagrado? E se estivermos testemunhando não um colapso cultural, mas uma mutação da alma humana? O caos não virá com bombas ou sensores. Ele já chegou, disfarçado de liberdade, embrulhado em likes, carregado em pixels. E agora, a pergunta que ecoa no fundo do seu silêncio é: você ainda é capaz de despertar? Ou o sono já é profundo demais? Imagine por um instante que você acorda em um mundo silencioso. Não há notificações, não há telas, não há estímulos te empurrando para todos os lados. Só o vazio e o som do seu próprio pensamento. Assustador, não é? Porque fomos condicionados a ter medo desse silêncio. Aprendemos que ele é sinônimo de solidão, tédio ou inutilidade. Mas talvez justamente aí esteja o ponto de ruptura. A rebelião contra esse mundo anestesiado começa quando você ousa ficar só com seus próprios pensamentos e os encara de frente, sem distrações, sem dopamina fácil, sem fuga. Huxley jamais propôs uma solução política. Ele não sugeriu revoltas armadas ou discursos inflamados. Sua rebelião era silenciosa, psicológica, quase invisível. Ela começava com o ato mais radical que alguém poderia fazer em uma sociedade saturada de entretenimento: pensar por conta própria. Mas pensar de verdade exige dor.
Exige confrontar as ilusões nas quais você se apoia desde sempre. Exige abandonar a necessidade de aprovação, o vício do prazer imediato, o conforto das narrativas prontas. E poucos estão dispostos a isso. Por isso, a verdadeira rebelião começa com pequenas recusas. Recusar o excesso, recusar o ruído, recusar a passividade. É quando você escolhe ler um livro difícil em vez de ver vídeos curtos que a transformação começa. É quando você escolhe ficar desconectado em vez de dopado que sua mente começa a cicatrizar. Rebelião aqui é reconquistar a própria atenção. Porque, em última análise, a atenção é a base da liberdade. Aquilo que você presta atenção te molda. E se você não controla sua atenção, não controla sua mente. E sem mente própria, você não é livre, é apenas um reflexo do ambiente. Essa revolução não tem líderes, nem bandeiras. É solitária, filosófica, quase imperceptível aos olhos externos. Mas internamente, ela destrói os alicerces do condicionamento. Nietzsche falava do espírito livre, aquele que se desprende das convenções, que não teme o pensamento perigoso, que escolhe o caminho mais difícil porque ele leva à verdade. Esse é o tipo de indivíduo que Huxley licita e desesperadamente esperava que surgisse. Mas como se tornar esse espírito livre? Primeiro, você precisa duvidar de tudo que é confortável. Toda verdade que não te desafia deve ser questionada. Todo prazer que anestesia, revisto. Toda certeza que acalma, desconstruída. E depois, você precisa aceitar que a dor faz parte da lucidez. Porque perceber a farsa, o caos, o vazio, tudo isso dói, mas é uma dor que cura. E por fim, você precisa assumir a responsabilidade pela sua própria consciência. Ninguém virá te salvar. Não há atalhos, nenhuma tecnologia, nenhum guru, nenhuma tendência vai preencher esse buraco, só você, com coragem e presença. Exemplos? Veja Viktor Frankl. Preso em campos de concentração, ele descobriu que o último reduto da liberdade humana era a escolha da atitude interior. Veja Jung, que mergulhou nas profundezas do inconsciente para recuperar a alma que o mundo moderno havia perdido. Veja aqueles que abandonaram a normose, essa normalidade doente, para viver em silêncio, presença e contemplação. A rebelião, portanto, não se parece com revolta, ela se parece com lucidez. E talvez você ainda pense que isso é pouco, que meditar, refletir, recusar estímulos seja frágil demais diante de um sistema tão vasto. Mas pergunte-se, o que é mais ameaçador para um mundo de ilusão do que alguém que vê claramente? Essa é a verdadeira ameaça. O indivíduo que não precisa ser distraído para suportar a própria existência. E agora que você sente essa centelha interna, esse desconforto lúcido, a pergunta inevitável é: você vai silenciá-la mais uma vez ou finalmente deixará ela crescer até incendiar tudo o que você achava ser? Imagine que tudo aquilo que você buscou evitar, o silêncio, o vazio, a ausência de distrações, não eram ameaças, mas convites. Convites para retornar, não a um lugar físico, mas a um estado de consciência, uma presença que você sempre teve, mas esqueceu. Esqueceu porque foi ensinado a fugir, porque viver distraído era mais fácil do que encarar a vastidão do seu próprio ser, porque no fundo existe uma parte de você que já sabia. Não há nada mais aterrorizante e libertador do que estar desperto num mundo que dorme. E é aí que reside a revelação final. A verdade que muda tudo não é complexa, nem oculta. Ela estava sempre ali, sussurrando entre notificações, anúncios, obrigações. Mas para ouvi-la, você precisava calar o mundo inteiro. A verdade? Você não é a vítima desse sistema. Você é o combustível dele. Não é a máquina que te prende. É o seu desejo por conforto. Não é o algoritmo que te escraviza. É a sua fuga da consciência. Não é um mundo que te manipula. É você que escolhe não ver. E isso muda tudo.
Porque se você é o combustível, você também pode ser o freio. Se é você quem alimenta a ilusão, é você quem pode dissolvê-la. O poder sempre esteve em suas mãos, mas havia sido anestesiado. Aldous Huxley não escreveu apenas uma distopia, ele desenhou um espelho. E o que mais tememos não é o que vemos nesse reflexo, é que ele nos obriga a escolher: continuar cegos ou finalmente abrir os olhos. Mas abrir os olhos é só o começo, porque enxergar não basta. É preciso coragem para continuar lúcido em um mundo que se alimenta da sua cegueira. E essa lucidez exige sacrifício. Sacrificar o conforto da ignorância, sacrificar o prazer do pertencimento superficial, sacrificar a proteção da massa. Mas o que você ganha em troca? Liberdade. Não aquela cantada em slogans ou prometida em campanhas, mas a liberdade que ninguém pode te dar e por isso mesmo ninguém pode tirar. A liberdade de estar presente, de escolher o que pensar, de sentir o mundo sem filtros, de ser inteiro no mundo fragmentado. Esse é o ponto de virada. Não há salvação coletiva sem uma revolução individual. Não há mudança externa sem uma reconstrução interna. O caos de hoje não é o fim, é o espelho rachado de um sistema que já não sustenta o peso das próprias mentiras. E você, agora desperto, pode ver isso com clareza. Pode ver que por trás do ruído, do vício, da superficialidade, há um convite à transcendência. Não uma transcendência mística nem idealizada, mas a mais brutal e bela de todas, a transcendência de si mesmo. E talvez nesse momento você sinta um silêncio diferente, não o silêncio da solidão, mas da presença, da consciência viva, que finalmente encontrou espaço para respirar. Você não precisa de mais respostas, nem de mais distrações. Tudo que você precisa está onde sempre esteve, no centro do seu próprio ser, aguardando sua decisão de voltar. Porque, no fim, o verdadeiro caos não está lá fora. Está dentro de nós quando esquecemos quem somos. Mas é justamente nesse esquecimento que nasce a chance do retorno e, com ele, a possibilidade mais radical de todas, a de renascer lúcido em um mundo que adormece. Agora, a escolha não é mais entre ilusão ou verdade. É entre sobreviver ou despertar. O canal Abismo Lúcido agradece você por ter chegado até aqui. Agora adicione um seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir o que você acabou de escutar.